Bom, boa noite. Nós escolhemos o tema Os Quilombos. Meu nome é Penélope e vou falar sobre a origem dos quilombos do Brasil. O território conhecido como Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Em 1502, chegaram os primeiros escravos da África à América. Eles foram trazidos para substituir a mão de obra indígena. Cerca de 60 milhões de africanos foram retirados de suas terras de maneira violenta. Por isso, o Brasil tornou-se a segunda maior nação do planeta com população de ascendência na África. Quais foram os fatores que ajudaram a levar a cabo a escravização? Os fatores que ajudaram para que a escravização se tornasse efetiva e lucrativa foram a habilidade dos escravos como agricultores, mineiros, ferreiros, construtores, entre outros saberes. Onde se encontravam trabalhando os escravos? Estavam presentes no campo e nas cidades, desenvolvendo trabalhos nas fazendas, minas, lavouras, agricultura, comércio, nos ofícios manuais e serviços domésticos. Nas cidades, eram eles que se encarregavam do transporte de objetos e pessoas, e constituíam a mão de obra escrava mais numerosa empregada na construção das casas, pontes, estradas. Os castigos foram coisa que eles tiveram que suportar. Sua resistência. O escravo negociava espaços de autonomia com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho. Quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia aos senhores e rebelava-se individual ou coletivamente. Os escravos resistiram individual ou coletivamente e muitas vezes iam para os quilombos. A capoeira. Os escravos camuflavam suas artes marciais como prática de dança, e esta lhes permitia descarregar tensões, manter-se em forma, para defender-se e para manter suas tradições. A palavra do quilombos quis dizer acampamento ou fortaleza. Foi um termo usado pelos portugueses para designar povoações contribuídas pelos escravos fugidos no cativeiro. Foram todos iguais aos quilombos. Os quilombos eram semelhantes por um lado e por outro diferentes. Foram semelhantes, já que eram constituídos por escravos que tinham todos a mesma expressão de rebeldia. E são diferentes, já que cada um tem uma época de existência, sua região e seus mecanismos de sobrevivência. Por isso, tenham uma configuração histórico-cultural específica. Muito obrigado, Penélope. Meu nome é Florência e vou falar sobre o Quilombo dos Palmares. Ele foi o maior quilombo que existiu na América Latina e foi construído na região do estado atual de Alagoas. Chegou a reunir cerca de 20.000 habitantes. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e foi objetivo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Como surgiu o quilombo? Ele surgiu no final do século XVI, no território da capitania de Pernambuco. Foi formado por escravos que tinham fugido de engenhos da região. Como era a vida no quilombo? A vida girava em torno da questão da segurança. É por isso que o quilombo ficava em uma região de ser bastante despovoada e com matas densas. Todos os mocambos tinham estrutura de poder, de administração e de trabalhos próprios.
Para garantir sua sobrevivência, mantinha contato frequente com pequenos colonos e pequenas aldeias da região, com o objetivo de realizar a troca de mercadorias. Os líderes do quilombo. Os únicos líderes que se conhecem são Ganga Zumba e Zumbi. O primeiro morreu em condições misteriosas, supostamente por envenenamento, e foi o líder do quilombo de 1645 até 1678. Zumbi foi eleito chefe e permaneceu como tal desde 1678 até 1695, quando foi morto pelos portugueses. A destruição do Quilombo dos Palmares. A história de Palmares foi marcada pela resistência e luta contra os colonizadores, mas no ano 1678, Ganga Zumba recebeu uma oferta de paz enviada pelo governador Pedro de Almeida. A oferta e os termos eram os seguintes: os nascidos em Palmares seriam considerados livres. Todos aqueles que aceitassem o acordo seriam retirados da serra e receberiam terras para viver, mas não poderiam abrigar novos escravos fugidos. A oferta foi aceita por Ganga Zumba, mas causou uma divisão no quilombo porque não contemplava os escravos fugidos. Essa divisão resultou na morte de Ganga Zumba e o novo líder, Zumbi, rechaçou a oferta e optou pela luta. Houve uma nova fase de lutas até que entre 1692 e 1694 o bandeirante Domingos Jorge Velho liderou uma expedição que pôs fim com o Quilombo dos Palmares. Mas a resistência quilombola seguiu pelos anos seguintes. O próprio Zumbi resistiu até 1695, quando foi emboscado e morto pelos portugueses. As tropas portuguesas permaneceram na região até meados do século XVIII para impedir que o quilombo ressurgisse. Muito obrigada. Obrigada, Florência. Meu nome é Brenda e eu vou falar sobre os quilombos na atualidade e o turismo nas comunidades remanescentes de quilombos. Em geral, a maioria das pessoas pensam que com o fim da escravidão, em 1888, os quilombos simplesmente deixaram de existir, como se fosse uma coisa do passado. Mas a realidade é que as chamadas comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro, à exceção dos estados do Acre, Roraima e o Distrito Federal. Bom, segundo o levantamento pela Fundação Cultural Palmares, se mapeou mais de 3.000 comunidades quilombolas por todo o Brasil, mas, de acordo com outras fontes, o número de comunidades quilombolas pode chegar a 5.000. Segundo os dados publicados pela Fundação, o número maior de quilombolas se encontra nos estados do Maranhão, que tem na região Nordeste, que tem 816 comunidades quilombolas certificadas. Logo, a Bahia, também na região Nordeste, que tem 811.
Depois, Minas Gerais, na região sudeste, com 388. E, por último, o Pará, na região norte, que tem 261 comunidades certificadas. Como podem ver no gráfico, a maioria da concentração de comunidades quilombolas se encontra na região nordeste. E esto é devido à existência de quilombos que marcaram a história, como foi o Quilombo dos Palmares, que, a diferença dos outros quilombos onde ainda residem moradores, o Quilombo dos Palmares hoje é um parque memorial. Agora vou falar sobre o turismo nas comunidades remanescentes de quilombos. Bom, algumas comunidades utilizam o turismo como uma maneira de melhorar sua economia e sua qualidade de vida, e ao mesmo tempo promover a valorização e conscientização de sua cultura. O turismo responsável de visitar as comunidades é o turismo étnico-afro. Bom, agora vou falar... Um momento. Agora vou falar sobre a Rota dos Quilombos no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Bom, a Rota dos Quilombos envolve 12 comunidades quilombolas que estão nos municípios de Beriló, Chapada do Norte e Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, que se encontra no nordeste de Minas Gerais, e é uma das regiões mais pobres e com indicadores sociais mais baixos do país. A Rota dos Quilombos sugere 10 roteiros diferentes de turismo de base comunitária e também realiza vivências e experiências personalizadas. Também as comunidades oferecem todo tipo de comidas típicas, como a gaijina caipira, tropeiro com feijão, angu de fuva, entre outros. E outro atrativo importante são as congadas. Uma congada é uma forte manifestação religiosa presente em cânticos e danças. Bom, como podem ver, existe uma exuberante diversidade cultural no Vale do Jequitinhonha. E isto é resultado de que a região foi destino de quilombos durante a época da exploração do ouro no século XVIII. Os escravos nessa região eram os escravos que faziam o trabalho pesado na mineração. Por último, é importante ser um turista responsável e apoiar diretamente as comunidades. Também ser respeitosos com sua cultura e seu orgulho de ser quilombola. E no caso dos roteiros de turismo afro, é importante escutar a história a partir da perspectiva de pessoas profissionais e guias negros. Assim, terminamos a apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado.